Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com o Thiago Sabino, no Aeroclube de Pirassununga, dá para ver ali atrás do cenário. E o Thiago Sabino eu chamo de enciclopédia também, que é o cara que mais conhece de história da aviação, que eu já vi assim. Então, Thiago, obrigado por estar aqui junto. Ô Gunnar, eu que agradeço poder aí fazer parte da sua série de referências do programa que você tem aí no YouTube, a série aí que você está fazendo junto com os personagens principais aí da acrobacia. Não me considero porque eu acho que eu estou muito mais ainda do lado de cá da cerca do que do lado de lá. Mas de vez em quando eu frequento o lado de cá, né? Então eu agradeço aí poder a gente conversar um pouco a respeito da trajetória aí, desse tempo que a gente está junto, que a gente se conhece, né? Que daqui uns meses vai fazer 25 anos, né? Que a gente está nessa. Então, poxa, eu que agradeço. Obrigado mesmo por ter vindo aqui na nossa casa também. Legal. E assim, conta como é que você entrou na aviação. Eu sei que sua família já era envolvida com a aviação, né? Você tem muito a ver com a aviação militar. Isso. O meu pai, ele era da Força Aérea, né? Ele era suboficial, mecânico. E desde pequeno sempre houve uma influência um pouco involuntária em relação à aviação. Eu tenho um irmão mais novo, mas meu irmão não se interessou pela aviação. Então, às vezes aquela coisa que a mãe fala, que o pai está influenciando e tal, meio que não... Nem sempre funciona. Nem sempre funciona. Mas aí eu sempre me interessei pelo serviço do meu pai, sempre gostei de estar junto, né, ir para o quartel, né, ficar dentro de aeronave. Aquilo foi uma aproximação. E também desde pequeno a gente sempre frequentava domingo aéreo, essas coisas. Então, foi um caminho natural que foi seguindo, né? A intenção sempre foi estar próximo do avião. Lógico que eu sempre quis ser piloto de avião. Então, meu bolo de 2 anos de idade é um avião, né? Assim como tem fotos suas que você num brinquedo, acho que devia ter, sei lá, 1 ano, 2 anos também. Um brinquedinho de parquinho, um aviãozinho já curtindo ali. A criança por si só, ela gosta do avião, né? O avião é um aparelho que chama muita atenção da criança, mas no nosso caso eu acho que ele saiu do patamar apenas do brinquedo, do desejo inicial e enveredou para a vida profissional. Então, a gente mudou de Lagoa Santa, que é onde meu pai trabalhava, para cá, para Pirassununga. Já estava na fase aquela fase de decidir o que tinha que fazer da vida, né? Que vai afunilando. E não houve dúvidas, né? A intenção seria entrar para a Força Aérea pelo caminho natural, mas aí eu tive um azar na época que era para fazer o concurso para Barbacena, fechou a escola de Barbacena. Aí quando eu tinha idade para fazer academia, fechou o concurso da academia, abriu Barbacena, eu não tinha idade mais para Barbacena, então foram os caminhos que a vida foi seguindo. E aí com 16, 17 anos eu vim aqui para Pirassununga, para o Aeroclube, e comecei minha trajetória de 94 até hoje. Eu estou por aqui, não abro mão de me afastar dessa aviação, né? Que acho que é a aviação que nos une, né? Legal, e eu sei que você foi para comercial, você passou assim rapidamente, o que você fez, né? Aí eu fiquei voando aqui, né? A gente, como vocês podem observar, o ambiente aqui é muito raiz. Na época que a gente não só voava, mas a gente gostava de ficar aqui na entidade. E acaba desenvolvendo atividades paralelas em que não só voar. Então a gente vinha aqui, limpava avião, trocava óleo, aprendia a trocar uma vela, limpar uma vela, né? Então essas coisas que vão além da pilotagem, eu acredito que foram agregando aí na formação. E vai você também tendo contato com aquilo que você gosta, que é o avião. Então eu fui voando aqui, fui fazendo as minhas carteiras. Aqui tinha um ambiente extremamente propício do tipo de aviação que eu gosto, que é a aviação desportiva. Então nós temos planadores aqui, tinha um curso de voar vela, a gente tinha o seu Toninho Fávaro aqui, que é um expoente aí da acrobacia civil. Né? Você sempre falou bastante dele, né? Você foi muito chegado nele. Né? E aí nessa fase que eu era aluno, ele sempre voava, que ele tinha um beaker, então ele sempre voava no fim de tarde, então era algo que chamava muito a atenção. E aquilo foi inoculando vírus, né? E aí me aproximei... Devagarzinho, né? Devagarzinho. E aí eu fui me aproximando dele, levou 1 vez, 2, e aí ferrou, né? Aí não tinha como desvencilhar. E aí também voava planadores, antes mesmo de me brevetar. Então eu gostava... Você voou então planador, no caso? Voou que planador? O Inhapecan. Inhapecan. Só voei o Inhapecan. Porque na época os quero-quero que a gente tinha aqui estavam fora do voo.
E só em APK tinha o Olímpia, nós temos um Olímpia aqui também. Ah, acho que eu vi, você mostrou tudo. Isso, a gente tem o Olímpia, mas o Olímpia também quem voava era mais o Brigadeiro F. César e o Eduardo Gomes, que era o presidente na época. Mas mais eu não voava Olímpia porque eu tinha voado muito pouco em APK. Mas enfim, estava no meio do voa-vela, gostava da acrobacia, então essa era a aviação. Tipo eu também. Tipo a minha origem é tipo essa, que você fica na rua, fica avião bem. É aquilo, né? Acho que são os pontos que nos unem. Por isso que cria uma tribo, né? E aí fui voando com ele, acumulando a hora de voo aqui, fiz o curso de piloto comercial também, multi. Aí, naquela fase em que eu peguei a fase em que, quando eu comecei a voar, você lembra? Tinha Varig, Vasco e Transbrasil. Quando eu tirei o piloto comercial, só restou a Varig e eu acho que eu não preciso nem entrar em detalhes. Já estava ladeira abaixo ali. Então era uma fase em que a aviação comercial, a aviação profissional estava em baixa total. Aí depois começou ela a voltar devagarzinho e tudo. Aí eu fui voar num táxi aéreo aqui próximo, em Casa Branca. Comecei a voar um Cessna 172. Legal. Num táxi aéreo. Aí depois foi pro na época, né? Podia. Aí fui voar o Sêneca. E aí depois do Sêneca eu fui para voar para uma usina de açúcar e álcool, King Air. E aí voei o King Air, o patrão comprou um outro King Air, nós fomos para os Estados Unidos, fiz o curso lá, fiz simulador, trasladamos o avião dos Estados Unidos até aqui no Brasil. E aí logo depois eu acabei entrando na passarela para voar Brasília. Aí voei Brasília, voei 145 até... E eu vejo assim, pelas suas postagens, que você é apaixonado pelos dois, né? Brasília e o 145, né? Talvez por ter sido o primeiro avião de linha, mas também conjugado com o fato de ser um avião que todo mundo que voou gosta muito do Brasília. Então ele é um avião que ele reúne capacidades e qualidades que a gente sempre busca como aviador, que é velocidade, beleza, é bonito. facilidade de pilotagem. Então o Brasília, e eu pude voar o Brasília tanto como copiloto quanto como comandante. Então você vê os dois lados da história, né? Como copiloto, você opera de um jeito, como comandante, a visão é completamente diferente, né? E aí, logo depois, a gente foi para o 145, voei o 145, e depois do 145 a gente veio para a TR. Aí... Então aproveita e fala daquela história que não pode deixar de falar do 145, né? Da fumaça. Pô, aquilo foi assim, eu havia... aí tem que puxar um pouquinho para trás. Lá em 93, eu ganhei um livro da fumaça, que tinha uma foto de um 767 da Transbrasil com a esquadrilha voando com eles. Eu falei, seria interessante a gente fazer isso aqui. Difícil impossível não, porque se foi feito. Aí perguntei na empresa o que acharam, tive uma boa receptividade da ideia. Aí depois, vamos agora com os próximos interessados, os próximos participantes da jogada. Falei com a fumaça na época lá, o Coronel Esteves. Isso é interessante falar que você é rato da academia também, né? Acho que você conhece tudo da fumaça, tudo da... A gente tem muita ligação. Você cresceu nesse ambiente, né? Então conhece realmente todo mundo, né? Legal. A gente tem muita ligação com também colegas que tinham a mesma idade que a nossa, né? Que hoje em dia já são coronéis, já acabaram entrando pela carreira militar e ou passaram pela fumaça e tudo. Então a gente acaba tendo uma proximidade, também pelo fato de morar aqui, desenvolver praticamente a mesma atividade. Cresceu com eles, né? Cresceu. Então a gente entrou em contato com eles acharam interessante a ideia. Na época a fumaça estava completando 60 anos e o mote seria pintar um avião, ou adesivar, né? Um avião com alguma pintura comemorativa dos 60 anos e para a gente não ficar só no âmbito da pintura, vamos assim dizer, a gente fazer um voo no conjunto. Mas na verdade, a pintura foi a desculpa para fazer o voo. E acabou dando certo, ficou muito legal. A gente fez um voo lá em Ribeirão, por volta de 2 horas de voo. Bastante? Foi bastante tempo. A intenção era 1h30, mas aí acaba evoluindo. Envolve questões também de posicionamento, né? Que para tirar uma foto, então às vezes não fica bom. E o voo ele se transcorreu todo em órbitas, né? Então, aqui passa, não ficou bom. Reposiciona, faz curva, posiciona. Então deu uma foto. Então esticou um pouquinho por causa disso. Mas foi muito legal. O pessoal da fumaça é extremamente profissional. Acho que chover no molhado, né? Isso aí, chover no molhado.
Pô, eu admiro pra caramba o pessoal da Fumaça também, desde novo e tudo. E a gente agora aqui tem contato com eles, assim, eu vou participar das festas Fumaça e tudo, assim, que nem dos 70 anos, assim, você com essa proximidade verdade. que é inimaginável para quando comecei na aviação, não pensava, pô, hoje em dia estou ali conversando. É aquilo, né? No, A gente no, olha do lado de cada demais. cerca e é meio inatingível. Não, e ainda, eu ainda sou tiete deles, assim, eu acho que eu vou todos sempre ser, somos. né? E Com agora, certeza. pô, e aí se eu vou sempre para Fumaça, 2 aviões brasileiros de sucesso pra caramba, isso aí é icônico Foi mesmo. bom você ter falado isso também, porque, óbvio, não foi o motivo principal, mas acabou sendo na esteira, né? 2 aviões Embraer de sucesso, né? Então, o voo transcorreu maravilhosamente bem. É interessante, a gente consegue ouvir os tucanos de dentro do Embraer, né? Fizemos, acho que várias passagens em cima do aeroporto lá em Ribeirão, e havia muito tempo que em Ribeirão não tinha demonstração da fumaça. Então, o público que estava ali, era um sábado à tarde, o público que estava ali achou que era uma demonstração, e o aeroporto lotou sem intuito. Virou um evento. Virou um evento. Então, foi muito legal. Eu acho até que foi um quadrinho máximo aí da minha carreira. Parabéns aí, que aquilo ficou bacana mesmo. Isso aí deve estar mostrando fotos aí, ou filmagens, não sei Sim, se tem disso. sim, nós temos o pessoal vai bastante. ver aí. Legal demais. Pô, e acho que agora também fez lembrar assim que você falou quando estava no início do seu Toninho Fábrico, mas quando a gente se encontrou a primeira vez. Né? Isso. Aquilo. Às vezes você me chama de enciclopédia, mas é porque às vezes eu tenho Mas o cara manja. gravar O cara manja datas. mesmo. Grava data, nome, tipo, quer saber de aviação, nem tento pesquisar não, ligo para ele que é mais fácil. Imagina. Ele vai dar a fonte, tudo. Aquilo foi um dia seguinte, no sábado anterior, a gente estava aqui mais ou menos nesse horário, né, de manhã, e o seu Toninho chamou aquele italiano misturado com português dele, né? Nego, amanhã tem uma festa em Arara, você quer ir? Desnecessário, né? Claro, vamos lá. E já sabia que era uma festa de aeroclube, que ia ter acrobacia, etc e tal. Aí viemos aqui, eu limpei o beaker e tudo, deixou tudo pronto. E ele gostava sempre de fazer um voo um dia antes, que ele queria chegar lá com a mão quente, não queria ficar muito tempo sem voar, né? E até fazer um voo no local é importante, Isso. né? Que você, às vezes a pista é mais larga, mas isso influencia. Quando você voa perto do chão, é importante saber, estar habituado com a largura da pista, que se ela é muito estreita, você acaba ficando alto. Se ela é muito larga... E as referências que também precisam, né? 90 graus ali, o campo, eventuais obstáculos, né? Falei se ela é muito estreita, falei o contrário. Se ela é muito estreita, você acaba ficando mais baixo. Se ela é muito larga, você acaba ficando Para a alto. tua periférica compensar, É né? curioso, mas acontece. Com certeza. Acontece. E aí ele falou, vamos fazer um voo, ele voou à tarde e tal, aí no outro dia a gente deixou tudo pronto e saímos para Rio Claro. E aí ele deixava pilotar o beaker daqui até lá, daqui até Araras dá por volta de 15 minutos por aí, né? Então sempre em rota eu era o piloto automático dele. Fazia um tornozinho ou outro, mas era o piloto automático. Quando a gente chegou lá, a gente estava ouvindo no rádio, eu vi Zulu Lima Índia. Aí eu falei, acho que é o do Lídio. Mas eu não te ouvi. Nem sabia que você estava ali. A gente não se conhecia, evidentemente. E aí... Esse evento eu participei, assim, a convite do Lídio, o Lídio tinha o Pitts e o Slim, era dele, não era meu. E ele falou, vamos lá num evento lá em Araras, vai ter agora, no fim de semana que vem, vai ter lá, você quer voar junto comigo? Eu falei, Lídio, eu nunca vou em ala, o avião é seu. Não, vamos lá, não sei o que, eu vou o Slim, você vai o Pitts. Então tá, né, se você quer fazer, vamos fazer assim, não tem problema. Ele, não, aí você bota no dorso, passa baixinho, eu fico fazendo tunô em volta de A gente tem fotos disso. Pois é. Aí só a situação era essa. Aí eu fui lá, eu tava lá assim, né? E aí a hora que a gente chegou, ele falou, Nego, eu acho que eu vou virar alguma coisa aqui. Virar na gíria dos antigos era fazer acrobacia, né? Aí beleza, aí já tava com ele e a gente chegando, de repente eu vejo o Slim passar e eu vejo um Pitts fazer um parafuso do nosso lado, assim, ó. Aí ele falou, Nego, tá meio bagunçado, vamos pousar. Aí pousou. Aí legal, pousou, né? A gente chegou, fui ali e tal, não sei o quê. E aí depois vocês ainda mandaram uma lenha ainda. Aí foi quando aquela hora, pousa ali, os acrobáticos ficam sempre no cantinho, né? Tava Fugá, tinha uma aviação legal lá. Aí o Lídio eu já conhecia um pouquinho, mais por ir aqui no Rio Claro e tal. E aí você tava por ali, aí, oi, tudo bem e tal, papapá. Ah, você veio no beaker? Ah, eu vim com o seu Toninho, não sei o que, a gente ficou conversando. Aí o velho saiu, foi falar lá com a turma dele.
Aí você falou assim, eu nunca entrei no Beaker. Então entra aí, aproveita, o avião não é meu, mas pode entrar, né? Aí você Até hoje eu nunca voei Beaker. Mas vai voar. Tá bom. Vai voar. Legal. Aí você entrou dentro, olhou, tal, fez uns movimentos ali de snap e tal. Aí você falou assim, esse avião é bacana, até lembro até hoje, você falou assim, esse avião é bacana porque ele é grande e ele tem presença de arena. Ele mostra, você faz um roll no Pitts, você mal percebe, mas num Beaker, que ele tem aquele asão, é bonito, mostra mesmo. E os arcos dele são pequenos, né? Elegante pra caramba. Então é um avião que para um box de apresentação, o Bertelli, eu acredito que muito, fora a capacidade dele do voo, que a gente vê na internet, eu não tive a oportunidade de vê-lo voando. Também não tive. Mas acho que uma das coisas que encantava era um avião grande voando próximo. E o Bertelli ainda trazia isso mais. Mesmo, acho que show aéreo é isso, tem que ser perto, né? Não adianta fazer um show aéreo com o pessoal de binóculo, acho que tem que trazer ali, né? Sim, com certeza. E aí aproxima, né? O público, ele quer ver até com uma certa riqueza de detalhes um show, né? Quer ver o leme mexendo, quer ver o profundor mexendo. Exato. Eu acho isso, é o meu entendimento, né? Concordo contigo 100%. E aí, beleza, aí a gente viu o Pitts ali. Aí a gente ficou conversando de badass do Beaker ali, você falou que voava na Varig e tal, fiquei conversando. Aí beleza, só que chegou da hora do show, né? E aí você falou assim comigo, você me entregou um CD, falou, vai lá no... Vadico? Não era o Vadico, era ainda o carro de som ainda. Tá. Essa música aqui, aí a hora que eu fizer potência da decolagem lá, você dá o play. E a música é o Van Halen. Já abusando do que cara. É isso? Aí eu falei, mas eu posso fazer isso? Aí você falou, não, por favor, faz isso pra mim, né? Aí, beleza. Aí eu vi a hora que você deu partida, eu já fui lá pro carro de som. Né? Jump. Aí eu fui pro carro de som, fiquei lá. Falei com o colega, olha, coloca aí, música tal, tá funcionando? Tá. Então beleza. A hora que eu te falar, dá o play, você dá o play. Aí a hora que você foi lá, que o Pitts começou a berrar, falei, dá o play. E aí sincronizou muito legal, porque a hora que você passou em voo rasante, na época você não fazia o snap meio. Fazia o snap comum. Era um snap comum. Mas você colocava em 45 e girava o snap. E calhou muito com aquele começo lá da parte da música que tem uma bateria que entra para guitarra. Né? E ficou muito legal. E aí você saiu em curva assim, fez um voo baixo, bem legal. E eu nem lembro se você pousou. Ou se dali vocês já foram para Rio Claro, aí a minha memória... Eu devo ter pousado, porque eu geralmente fazia show com pouco combustível, eu não gosto de abastecer muito. Entendi. Então devo ter feito... Aí, bom, enfim, aquilo me marcou bastante, então por isso que acabou pegando essas referências e isso é parte de uma construção que todo mundo que chega na acrobacia eu acho que passou mais ou menos pela mesma história, que são esses tijolinhos que às vezes, de maneira involuntária, você acaba colocando para que a pessoa se aproxime da acrobacia, né? Vou lá ver o show do Luna, achei aquilo fantástico. Então aquilo é um tijolinho. Meus primeiros shows, aquele ali, eu devia ser entre os 5 primeiros shows, não sei. Eu sempre treinei muito, assim, eu faço pouco show, mas treino muito. Então... E uma desculpa boa, né? Eu tô treinando show, quando basta. E aí, ia lá em Rio Claro, via o Lídio voando de Slim, né? Via Edo voando de Temeiga, então... Isso é uma construção pra gente que aqui ainda estava galgando ali, né? Gostando da modalidade, mas tentando se aproximar. Então, é aquela coisa que você volta para casa depois e fala, poxa, achei aquilo legal. E você vai desenvolvendo uma vontade de correr atrás dessa modalidade. E ver que aquilo tem a ver contigo, você cria uma identificação com aquilo, né? Às vezes no começo você acha que não vai se adaptar. Primeiro voo acrobático é um pouco, né? Eles passam mal, todo mundo passa mal. Eu passava muito mal. Eu cheguei a chamar Raul, né? Fazendo snap de Cristianismo, não lá em cima, né? Mas pousou durante o táxi. Sim, porque... Deve ter sempre um luto lá em fora do Cristianismo, se não me engano. E acaba com que assim, a gente está exposto a atitudes que o corpo não está acostumado. Depois que se acostuma, é aqui, não, caramba, né? Então, se fosse fácil, a gente não ia querer. Acho que justamente esse desafio, por ser difícil, você não, vou enfrentar esse negócio, quero uma coisa nova. Acho que é esse o caminho, né? Acho que é o desafio que me move muito. Assim. E também, assim, acaba com que a acrobacia, a gente, às vezes até, é um clichê, mas a acrobacia é arte. E todo mundo gosta de desenvolver uma atividade artística, seja lá ela como for, né? Nem que seja
desenhar numa folha em branco, ou a quem tem um pouco de habilidade, desenhar um quadro, mas o acrobata, ele é um artista. Então, o quadro dele é o céu e o pincel dele é o avião. Então, quando ele consegue fazer isso, ele criou uma obra no céu e, poxa, aquilo recompensa. Não é questão só de voar, ver o avião, a terra aqui em cima, o chão para cá, enfim, não é isso. Aí já envereda, eu acredito, por um caminho bem mais legal, mais até, às vezes até filosófico. Eu procuro isso mesmo, porque hoje em dia a gente já tem, de certa forma, já solidou a técnica, lógico que sempre tem que, isso nunca acaba, né? A gente já tem a técnica suficiente, aí você começa a transformar a técnica em arte, né? E é uma busca que eu tenho, eu tento fazer uma coisa artística mesmo, e é difícil, assim, não é fácil. O aperfeiçoamento... Você cativar, assim, emocionar a pessoa. Eu já falei isso em outros vídeos, eu falo de novo, eu quero conseguir emocionar num voo, que nem numa dança você consegue emocionar as pessoas. É uma busca que eu tenho, né? Às vezes eu me vejo lendo o Fernão Capelo Gaivota, que é meio assim, busca pela perfeição, mas acho que é por aí, né? Mesmo, é artístico mesmo. E você já tem a parte artística também, que eu lembro das suas maquetes, assim, depois quando eu falo disso aí, mas é bem por aí mesmo, né? O campeonato no início, mais tarde, assim, que é o meu caso, eu procuro mais... no show aéreo. O show aéreo é a parte artística mesmo. E é o show aéreo que é o começo de tudo. Porque... Para estimular, que te chama. Exato, porque no dia que você faz o show aéreo, tá o cara ali que às vezes ele tá para entrar no aeroclube. E aí quando ele vê aquilo, de repente desperta nele aquela iniciativa de voar, não só o voo normal, mas o voo de acrobacia, é o que mantém a chama acesa, né? Então, toda vez que tem um show aéreo, alguém vai lá e acende um monte de chamas para ver se aquela chama permanece, se ela fica, né? Por isso que a gente está aqui, porque certamente lá atrás alguém plantou isso, a gente foi no show aéreo, viu aquilo, né? Deu a centelha e deu certo, né? Por aí mesmo. Por aí. É um mundo muito bonito, né? Legal, é bacana ver você entrando assim, está forte, está competindo também nos campeonatos CBA, né? Você voa Decathlon algumas vezes. Vou Deca. Eu estou na esporte ainda. E agora você está se aventurando num beaker, né? Montando um beaker, você comprou em sociedade um beaker, está montando, né? A questão de ser um beaker é porque vem lá das raízes, né? Por causa do Toninho. Exato, né? exato. Ver, né? Fora que é um avião lindo, mas... Não, você falava disso início, eu falava, não, tem que ser mesmo um beaker mesmo. Na sua origem você vai ter que ter um beaker, não pode ser outro. E é um avião que ele é bonito, voa bem, né? Vai depender de quem está ali sentado também, óbvio. Vai voar bem, vai voar bem. E aí a intenção agora é ter o beaker para poder também competir, né? A intenção é fazer ele movido a álcool, para ser algo sustentável. Só ele? Como assim? Só ele é álcool? Por enquanto só. Por enquanto só. E ele ser movido a álcool e ele ser sustentável, mas é sustentabilidade? Não, sustentável. Sustentável financeiramente. Sustentável. Entendi. Então, a intenção é o avião ficar pronto aí nos próximos 3 anos e voar um pouquinho e, de repente, competir com ele também. De repente, às vezes até um intermediário, não sei, vamos ver. O Picker, o que der, o voo é lindo do Picker, vai ser legal, vai ser bacana. Não tem, acho que tem um voando meio no circuito de acrobacia, mas precisa de mais, né? Sim. Precisa de mais. Porque é aquela coisa, né? Ele se torna meio que um estranho no ninho, para hoje em dia, né? Não é tão normal. Ele não é normal. Deixa eu aproveitar e perguntar nessa linha desses aviões, fala disso aqui. Então, esse grandão aqui, essa nossa paixão aí, aqui do Aeroclube de Pirassununga, na época que eu era presidente, entre 2010 a 2014, eu me tornei presidente do Aeroclube aqui. E esse grandão estava jogado no fundo do hangar aí. Né? Vale dizer que não era por uma questão de voluntariamente deixarem no fundo do hangar. Não, é porque é complicado manter um avião desse voando. E aí, eu já havia voado ele em 99, 2000. Já tinha solado ele, aquela época que ele estava voando. 98, que até quando ele podia voar. Aí, falei, não, vou colocar esse avião para voar. É difícil, mas vou colocar. Lógico que a prioridade foi num processo de reconstrução do Aeroclube, foi de colocar a aviação de instrução primeiro em voo, que é o prioritário, que é o que mantém a entidade viva,
E aí depois que eu consegui essa primeira parte, de deixar os aviões de instrução voando, eu parti para restaurar o PT. É legal a gente dizer que ele não foi reformado. Reformado ele foi em 94 até 98, que ele precisou refazer as asas. Refazer mesmo? Porque as asas antigas elas eram de caseína, a cola que fazia a selagem delas. Uma cola que ela deteriora. Né? E ela é um elemento orgânico, então ao longo do tempo ela perde propriedade, né? Não tem como. E aí, esse avião conseguiu-se o recurso pelo DAC para fazer a reforma dele. Ele foi para Presidente Venceslau, foi reconstruir essas asas do zero. Essas asas devem ter acho que 400 horas por aí, 500 e tanto. E aí ele voltou voando em 98. Aí ele voou de 98 até 2004, que foi quando as aeronaves começaram a ter CA com validade. Tá. Que antes era infinito. Tá. Depois colocaram 6 anos. E aí em 2004 ele parou. E aí foi ficando. E enquadrar um avião antigo como um avião homologado normal é complicado. Quem que vai fazer manutenção de magneto desse motor? Quem que vai fazer laudo de carburador desse motor? É difícil. Próprio mesmo achar mecânico que saiba trabalhar com esse avião. Mas aí havia uma portaria da ANAC que permitia colocar esse avião em voo e ele, para fins de manutenção, ele se assemelhado ao experimental. Então, por isso que ele tem ali uma inscrição em experimental. Mas não quer dizer que ele seja uma aeronave experimental. Ele tem cave, com E no final, né? Tem cave, mas ele, para você voar, você precisa ter o mono. Então, é uma forma que a lei criou, que a autoridade aeronáutica criou uma lei para que esse tipo de avião continue voando, para viabilizar. Legal, né? Exato. E aí eu comecei a empenhar dinheiro próprio, porque eu não iria tirar dinheiro do caixa do aeroporto. Eu fiz questão disso, inclusive, pedi para que se deixasse registrado em ata, né? Para que não depois ficar, o Thiago saiu daqui, né? A palavra ela é que nem uma nuvem, né? Ela some. Isso aí a gente sabe como que é. Sempre tem os sofocos que espalham mais. Exato. Né? Então isso aí. Fiz questão de colocar em ata, para que conste registrado. E aí foi um processo que durou aproximadamente uns 3 anos para o avião. Desde o primeiro dia que eu peguei ele, pneu murcho lá, até ele estar pronto para o voo, foi por volta de 3 anos, por aí. E aí, na época, a gerência lá na ANAC era muito pró, não tivemos obstáculos, né? Aí, volta aquele ponto que eu falei no começo, foi feita uma restauração. Então eu mudei a pintura dele, da fuselagem de prateado para branco, porque eu achava que o avião ele iria ganhar mais status. A prateada é bonita, é uma pintura até histórica, só que assim, pra gente que opera numa pista de terra aqui, é complicado que o avião encarde. Tá. Põe a mão no avião, ele fica encardido. E não dá para polir, porque se você pule uma superfície que é com pigmento, você retira ele todo. Tira a tinta. Então não dá. Então aí eu coloquei uma tinta PU, eu mesmo pintei essa fuselagem na época, fechei esse hangar todo aqui, e era uma máscara e não tinha muito o que fazer. PU é bem resistente mesmo, bem. Né? Tinta de carro, né? E aí tinha mais o pessoal aqui do Aeroclube ajudando, assim, os meninos que vêm aqui, a dar uma força pra gente. E aí, 22 de outubro de 2013, ele voltei a voar aí. Eu acompanhei mais ou menos de longe, assim, eu vi esse processo acontecendo, bem legal, Sim. né? E aí começamos a voltar aí nas festas e tudo. O pessoal do Aeroclube que me sucedeu manteve o avião voando, tanto é que está aqui atrás da gente, está disponível para voar. Você já não é mais presidente aqui, né? Hã? Você já não é mais presidente? Hoje em dia eu sou um ex-presidente sócio palpiteiro, estou nessa categoria. E aí está aqui voando, está perfeito, não tenho o que falar. Volto a dizer, mérito também a todos aqueles que me sucederam, estão mantendo o avião vivo. Isso aqui é história viva, né? Importante lembrar que lá na nacelle dianteira está escrito Alberto Bertelli, mas não é só uma forma de homenagear ele, uma homenagem. Ele voou esse PT? Voou. Esse avião era do Aeroclube de São Carlos antes de vir pra gente. Então ele passou por Rio Claro antes, aí foi para São Carlos. E acho que, se eu não me engano, ele ficou lá de 74 até 80. E era a época que o Bertelli estava pelos aeroclubes aqui, percorrendo os aeroclubes do interior. E um dos aeroclubes que ele ia muito era o de São Que então era uma época que o Fernando Paz de Barros voou lá, o próprio seu Toninho saía daqui, segundo ele falava, ele ia todo final de semana para São Carlos para voar.
Com o Bertelli. Com o Bertelli, porque nessa época o velho, né, dava instrução aqui em São Carlos. Então, quando estava no Rio Claro, vinha para cá, ele ficava meio que como um saltimbanco aí, né? Legal. Então, pernoitava nos aeroclubes, era uma coisa que eu acredito que devia ser uma época maravilhosa. Você conviver, poder ter uma convivência de porta de hangar com o Bertelli. Imagina o que devia bem ser. Interessante. E aí, ele voou muito tempo. Então, quando esse avião veio para cá, e aí eu acabei colocando ele para voar, falei, não, justa homenagem a quem, Tá certo. né, engrandeceu a acrobacia, a modalidade que a gente faz. E via de regra, Bruno, eles perguntam, mas você é o Bertelli? Não. Isso o pessoal novo não conhece, Imagina. não tem nada de noção de história, né? Mas Isso aqui é uma homenagem, a maior acrobata do por isso que eu Brasil. gosto assim de resgatar coisas. Bem ou mal, isso aqui é um resgate dessa história também, Sim. né? Acho legal dar informação para as pessoas, saber o que teve ali para trás, né? Ele que pavimentou o caminho. É. Ele que ficou na fronteira entre o amador e o profissional. Porque ele colocou muito dinheiro dele também para fazer os voos dele, andava o Brasil inteiro, conseguiu também associar a imagem dele com a da fumaça. Foi fumaça. Porque eu acredito que pelo carisma dele, o Coronel Braga também era outro carismático. Então, assim, foi uma junção ali de momentos e de pessoas que se complementavam, né? Então, por isso que a fumaça gostava dele, e ele gostava da fumaça. Eu acho que foi a primeira vez que eles se aproximaram mesmo, que mantém. Hoje eu vejo isso muito bacana, né? Que até hoje a fumaça, ela vem até nós, assim, ela tem essa gentileza, né? Ela recebe a gente muito bem. É um dos pilares deles, né? A aproximação com o meio aeronáutico civil. É então, muito bacana, assim, pô, a gente fiquei orgulhoso de fica conhecer. orgulhoso do trabalho deles, né? E a gente também acredita que faz essa ponte também com o civil, porque é o caminho, aquilo que a gente falou antes, né? O aluno ele entra no aeroclube e de repente, se às vezes tem uma centelha dentro dele, ele vai para a aviação desportiva. Então começou com o Bertelli, né? Na época do Bertelli, essa junção, né? Sim. Isso foi um alinhamento de planetas, né? Agora, voltando ao PT-19, eu cheguei a solar PT-19 acho que foi nos anos 80, eu tenho umas 4 horas e meia de PT-19, lá de Nova Iguaçu. Eu acho que eu tenho não sei se você tem foto dele. Puxa, eu devo ter, eu não tenho certeza se eu vou achar. Eu tenho, eu te mando. De Nova Iguaçu, então a gente vai ilustrar aqui. É o HNQ. Deve ser, eu tenho que ver na minha caderneta de voo em que época que foi até o meu próprio amigo meu que me deu duplo, solou, na época se dizia que não podia fazer acrobacia porque a longarina era emendada, não sei o que e tal, ninguém fazia acrobacia. Eu vou um pouquinho lá, bem pouquinho, aí uma vez eu dava instrução em Juiz de Fora na época, uma vez fui parar em Volta Redonda, tinha um PT-19 lá em voo e ninguém para voar, eu cheguei, ninguém tá voando. Eu já voei, sabe? Você já voou, você quer voar isso aí? É bom que voe. É bom que aí voe. O aluno que estava comigo, disse, vamos lá, vamos agora. Aí ele foi de Volta Redonda, é engraçado, né? Essa confiança assim, né? E eu fui decolar, o velocímetro não estava funcionando, o devia ter entupido, assim, vamos voar, né? O velocímetro não é tão fundamental nesse boa, caso. assim, aí ainda fiz um loopingzinho, tunozinho com esse meu amigo. Que legal. Sem velocímetro, mas não teve estresse. Teve estresse. E foi legal. Que bacana. Foi. Assim, foi acho que total 4 horas e meia. Total. Tá bom, pô. Não, mas foi divertido, foi um marco pra minha história, assim. E ele é aquele salão, né? Você entra no PT-19, parece que cabe 4 ali dentro, né? Cada cabine ali, né? Ele é uma Harley Davidson com asas, né? E a harmonia de comando é leve. Isso aí é curioso como é o único avião que eu vi até hoje que o manche, ele vibra nesse sentido, assim, né? No sentido longitudinal, por causa da esteira de turbulência que a hélice gera no profundor. Que você chega a sentir, não amortece, né? Porque ele é tão direto. Ele é tão macio e tão direto que ele não tem folga nos comandos, né? O PT, ele não tem. Esse avião não tem cabo de comando nem roldana, nenhuma. Tudo é haste. Mesmo leme? Mesmo leme. Legal. Nada, ele não tem um cabo de comando com roldana, ele é todo com haste e onde você tem os balancinhos todos com rolamentos. Então acaba com que a precisão de comando é completamente 100%, né? Isso é quase que um motoplanador, né? Ele tem esse motor, o Langer com 175, 175, que é pouco para ele, né? Se a gente mais sobe e vai descendo. Imaginar um avião que em peso de voo, colocando combustível, mais aí 2 a bordo,
vai chegar a 1,50 toneladas. Para 175 equinos, é pouco, né? Isso levando em consideração ele lá na fábrica, motor zero, nível do mar, ISA, né? Hoje em dia deve ter uns 140, 150. E olhe lá, né? E olhe lá. Mas já é aviãozão delicioso, né? Ficou bacana. Só que assim, é igual um Corcel, né? Não é carro para você sair acelerando, é carro para você andar devagarzinho, né? Curtir, sobe pouquinho. É um voo que é um outro tipo de voo, né? É cachecol voaçante. Eu gostei dele demais. O voo que eu fiz com ele foi bem legal. Não, mas é importante a gente dizer que a gente vai voar, tá? A gente vai voar. Prometendo então vamos lá. A gente vai voar, porque senão ele vai ficar nas memórias e vai ficar, poxa, podia recordar essas memórias, né? Então a gente vai voar. Dos anos 80 que eu voei, hein? Olha só quantos anos. Pelo menos uns 35 anos aí, né? Quase 40 anos. Quase 40. 35 a 40 anos, é por aí. Depois eu vou conferir a caderneta, tem registrado, mas é muito tempo. Vou ver se... Vamos matar essas memórias aí, rapidinho aí. Pô, legal demais. Pô, então, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa que você está envolvido agora também, que é legal, que é do revoar. Sim. Você também está bem encabeçando aquilo, né? Isso. Eu estou junto com mais alguns amigos. Estou vendo até a camisa aí. A camisa aqui, ó, T6. Estou junto com alguns amigos para a gente iniciar um projeto que é basicamente uma forma de mudança de mentalidade, né? Que é o quê? A gente não pegar e deixar mais com que aviões históricos fiquem aí jogados nos campos, né? Então a gente criou a Revoar. O presidente é o Crescente, não sei se você conhece ele. Acho que as pessoas, ele é mais famoso que todo mundo aqui junto. É, né? verdade. É cartunista, né? Ele é um cartunista, ele é Ele muito não bom, gosta, né? mas chama ele de personalidade influencer. Influencer. Ele não gosta. É o influencer. Não, mas os cartoons dele eu não conheço pessoalmente, mas os cartoons são totalmente apropriados. Sensacionais. A gente que vive aviação, viveu aviação, você vive aviação de linha aérea, é perfeito. E aí é ele, junto com o Cris Oliveira, mais eu, mais uma galera, a gente criou a Revoar. Presidente da CBA, que Isso, tem verdade. do nosso meio aqui mesmo. A gente tem E aí a gente criou a Revoar e a gente pegou 3 aviões, que eram da Fundação Santos Dumont, para colocar para voar. Então o primeiro é o T6, Coronel Braga, não o T6, que aí a gente precisa deixar claro, não é o T6 que está dentro da fumaça lá. Esse sim, tá impecável desde sempre, né? O que ele voava na época que ele estava na reserva, mas o T6 que a gente pegou era o T6 que o Coronel usava na época que ele estava na fumaça. Então, esse avião acabou jogado e é o avião que ele mais voou enquanto estava na fumaça. A gente levantou a história dele, o avião que ele mais voou. A placa do carro dele era 1390. Que é o número dele. Isso, que é o número dele. Isso que ele me contou foi o Arthur, o filho dele. A senha da briefcase dele é 1390. Até hoje, mas uma série de outras coisas. Então ele tinha uma ligação muito grande. E aí a gente pegou esse avião, a princípio levou para Socorro, tirou ele da intempérie, levou ele para Socorro. Aí agora ele está em Campo Largo, lá para ser restaurado. Isso, já com o pessoal lá da AWS. E já está sendo desmontado. O caminho é devagar, é longo, mas ele está andando. Aí junto com isso, um Muniz M7, que foi o primeiro avião construído em série no Brasil. Esse projeto está andando bem rápido. Tem um rapaz que está cuidando dele, o Daré. O Daré está absurdamente empolgado, o avião já está desmontado, já está sendo jateada a fuselagem dele. Esse final de semana já vai para ser jateada a fuselagem. Caixa de manete já está tudo pronto. E tem um PT-19, que foi o que o Osiris usou no voo solo dele. Então, são 3 aviões muito históricos que a gente vai colocar para voar. Só que é um caminho longo, demorado. A gente depende da ajuda de todos que puderem contribuir com a Revoar, se tornando sócio ou, de repente, patrocínio, enfim. Mas está andando. E é um projeto bem legal, mas no sentido de mudar uma filosofia. A essência é botar em voo, né? Botar em voo. As pessoas que e será acessível para as né? pessoas que queiram voar o avião. De repente quero ir lá fazer um voo no T6, vai estar aberto. Quero voar no PT, vai estar aberto. A intenção é essa, para o avião não ficar também restrito a simplesmente voa, a pessoa vê, mas tipo, não tem nenhuma forma de aproximação mais direta. E eu acho que isso que é o segredo, se é que é um segredo, que o americano tem nos Estados Unidos, com aquelas fundações que põem B-17, que põem Mustang, que põem T6 para voar. Então isso se retroalimenta, né? Porque avião, em fundo de jogada, é estranho. Avião tem que ter barulho,
tem que ter cheiro, tem que sair a fumaça, sei lá, é diferente, não funciona. Você não consegue, no museu, vendo ele estático, imaginar. Assim, tem que ver voando mesmo, tem que ver assim, em ação. Né? Exato. Isso vai ser muito bonito mesmo, vai ser um estímulo bem legal para isso. Uma cor especial para o avião. O avião com o motor funcionando, ele se transfigura. A realidade é essa. Com o motor funcionando. Em voo, então, nem precisa falar. Eu faço paralelo a isso aí, por exemplo, o Pitts que eu voava. O Pitts, você vê ele parado assim no pátio, que aviãozinho bonitinho, né? 2 asinhas, bonitinho. Aí quando vira o motor, que começa a acelerar, aí a pessoa já meio assusta, mas aquele aviãozinho bonitinho ali é isso tudo e transforma, né? Dá para ouvir o Pitts daqui, sei lá, 5, 10 quilômetros. O T-6 é sem barulho, imagina só se o T-6 fosse turbo-hélice. Não tem o mesmo apelo, né? A personalidade dele está ali, tem que estar voando. Exatamente. Então, o intuito da Revoar é esse, é colocar as máquinas para voar e, assim, a gente precisa de que as pessoas venham até a gente para a gente conseguir fazer com que isso aconteça. Legal, trouxe muito assim, convido assim, quem quiser contribuir também, né? Já que aí a gente bota até um link assim, para a pessoa contribuir também. Como faz o pessoal na TV, né? Bem legal. Eu vou botar em algum lugar, não sei se a gente bota o link. Ou vocês procuram também. Ou aponta que lá, ou procure. Tiago, mas assim, a gente já falou bastante coisa com você. Tem alguma coisa a mais assim que... Ô Gunnar, eu só quero primeiramente agradecer, poder participar aqui eu que te agradeço porque tem atenção, já está tudo organizado, assim, raiz, isso aí eu gosto mesmo, isso aí é onde eu convivo mesmo. Né? Tem aqui, você vê que é uma estrutura que esse hangar é o mesmo de 1945, né? Logicamente, pintado, alguma ponto de reforma e tudo, mas onde a gente está aqui hoje em dia já tem 80 e tantos anos, né? Então, essa casa aqui me é muito cara, tem um significado muito grande. E todo mundo que vem aqui, por exemplo, no seu caso, veio agora, e todo mundo sai falando a mesma coisa, é um hangar raiz. Né? Eu já vi em alguns eventos, até que você chamou, muito bacana. De repente, assim, até mostra esse hangar, tem uma madeirame aqui em cima muito bonito, tira uma foto e bota aí também, que não aparece ali. Então, assim, eu queria agradecer de poder estar participando aqui das suas referências. Se pegar com quem você já fez aí, poxa, Riquieri, Márcio, caramba, eu me sinto até meio... Não, mas você é uma pessoa importante, você é referência mesmo, você é enciclopédia de aviação. Aí, se alguém tiver dúvida, procura ali, acha o telefone dele, como diz um amigo meu, ele vai saber. Se eu não souber, eu tenho o WhatsApp de quem sabe. E tem mesmo. Tem mesmo, né? Pode ser os antigos, principalmente de Força Aérea, né? De Força Aérea você conhece o pessoal mesmo. Assim. Isso aí a gente conhece. Então, poxa, agradeço. A gente tentou, né, manter a atenção de vocês aí. O tempo já passou um pouco, mas espero que vocês tenham gostado dessas histórias aí. E, enfim, obrigado aí por também sempre ser acessível nos shows aéreos aí, que na época a gente se conhecia pouco, mas sempre solícito, sempre mostrou o avião, sempre conversou, por mais que a gente tenha feito perguntas, às vezes até muito óbvias para quem já tem um nível de acrobacia, mas lá atrás isso pra gente é uma diferença, né? Então eu agradeço bastante, desde há 25 anos atrás até hoje, a gente está aí na estrada. Legal, lembrar daquilo, muito legal. Então, obrigado. Obrigadão, valeu mesmo aí. Obrigadão. Gente, obrigado por ter assistido aí, até a próxima. Valeu.